Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Beleza, galera ligada aqui nesse Boletim AV especial de sábado, trazendo muitos detalhes para você, até porque ontem aconteceu o que todo torcedor do Vasco mais temia. Jogando em São Januário com um bom público, mais de 10 mil pessoas no estádio, empurrando o time, e mesmo assim, esse time saiu na frente contra o CSA, com um gol de pênalti marcado por Germancano. Ainda no primeiro tempo levou o empate numa falta cobrada pelo Renato Cajá, e no finalzinho do jogo, 2 gols do De La Torre, o Vasco saiu de campo derrotado pelo CSA por 3-1. E aí fica a pergunta, será que ainda dá? Olha, é muito complicado falar isso, até porque, segundo os matemáticos, o Vasco agora tem 6% de possibilidade de acesso. O Vasco, com o resultado, ocupa agora a 8ª colocação, a 6 pontos do G4, e olha que a rodada ajudou. Se o Vasco tivesse vencido ontem, estaria a 3 pontos do 3º colocado, já que o Avaí também perdeu seu jogo para o Operário ontem. E agora, o que dizer, o que falar? Dá para acreditar? Eu acho muito difícil. Só um milagre pode salvar o Vasco, até porque precisa vencer os 6 jogos restantes para ainda sonhar com uma vaga na Série A do ano que vem. Mas dá para acreditar que isso vai acontecer? Com esse time? É complicado. E nesse Boletim AV especial de sábado eu vou bater um papo com o técnico Fernando Diniz. E eu começo perguntando para ele, e aí, Diniz, o que aconteceu de errado ontem para o Vasco sair derrotado? Eu acho que a gente errou muito e perdemos por muitos motivos. Obviamente, o Nenê fez bastante falta. A gente não queria que ele tivesse feito, mas fez muita falta. Tanto pela parte técnica como pela parte emocional, que é um jogador que assume muito protagonismo, gosta do protagonismo, e isso acaba facilitando para os jogadores que o cercam. Mas mesmo assim a gente tinha que ter jogado melhor e a gente não tinha o direito de frustrar o nosso torcedor como a gente frustrou hoje. Mas, Diniz, você até tocou aí no nome do Nenê. Será que não há uma Nenê dependência nesse time do Vasco? E sem ser muito simplório, o Vasco não faltou um pouco mais de intensidade, um pouco mais de entrega nesse jogo, um pouco de espírito vencedor para buscar esses 3 pontos que seriam tão importantes, Diniz? Eu concordo em gênero e número grau com o seu questionamento. A gente faltou intensidade, a gente jogou pior que os outros jogos tecnicamente, taticamente, e não dá para mensurar qual que é o tamanho do peso do Nenê, a falta que ele fez no jogo de hoje. Obviamente ele fez falta, mas a gente, mesmo com a ausência do Nenê, a gente tinha que ter jogado melhor, a gente tinha que ter sido mais intenso, ainda mais a gente saindo, ganhando de 1-0, e no segundo tempo a gente melhorou até, do primeiro para o segundo tempo, estava mais perto de fazer o segundo gol do que de tomar, e acabou num lance que a gente não consegue explicar muito. Eu nem vi o lance ainda na televisão, mas o jogador foi caindo, e conseguiu passar a bola, acho que deitado, para o outro jogador fazer o gol. É isso. É só isso? Tá bom então. Mas como você explica a escalação de 2 pontas que não vem bem, Gabriel Peck e principalmente o Morato, e por que o John Sanches só agora recebeu uma oportunidade? Responde aí pra gente, Diniz. Eu respeito a tua opinião, como outros questionamentos já fez em outras entrevistas, mas se eu achasse que os jogadores estivessem tão abaixo assim, eu
eles não estariam jogando. Eu discordo que o time oscilou. Hoje, se você falar pelo rendimento de hoje, ok, mas o Morato foi super decisivo contra o Cruzeiro, foi decisivo contra o Goiás e fez outras grandes partidas. O Peck também foi muito bem contra o Goiás, então são jogadores que oscilaram em alguns momentos, mas são bons jogadores e eu coloco os melhores que eu estou vendo no momento. Quanto ao John Sanches, é difícil vocês terem uma imagem dele de onde, assim, porque ele veio do Independente Del Valle, então é um time que eu conhecia pouco, que eu praticamente não enfrentei, eu nunca tinha enfrentado o Independente Del Valle. Eu fui ver jogos do John para saber como que ele atuava depois que eu cheguei no Vasco, e eu tô vendo o dia a dia. Então é um jogador que foi se ambientando, e ele não entrou porque ele demorou, ele entrou no tempo dele. Ele teve um desconforto muscular no adutor, que ele ficou aí uns 10 dias praticamente para se recuperar, num país diferente, e a família acabou de chegar, ele está se ambientando agora de uma maneira mais positiva e está passando a treinar melhor. Então é um jogador que obviamente tem potencial, senão o Vasco não tinha trazido, e eu estou fazendo de tudo para ajudá-lo, para ele poder se sentir mais confiante e começar a usá-los nos jogos. Mas é isso que aconteceu com ele. Hoje ele entrou, não foi por conta só de que tinha um jogador que não estava tão bem para ele entrar, é porque de fato nos treinamentos ele foi melhorando e mereceu a chance de entrar. Ah, tá, entendi. Então vamos falar agora de matemática. Qual é o peso dessa derrota de ontem para o CSA nas suas contas, Diniz? O peso verdadeiramente a gente vai saber no final do campeonato. A gente tem agora que a nossa missão ficou mais difícil e a gente tem que fazer o difícil acontecer. A realidade é essa. A gente tem que melhorar o time, temos 6 jogos. Todo jogo o time vai ter chance de vencer e a gente espera conseguir as vitórias necessárias para levar o time ainda ao acesso. A gente também, Diniz. Mas aí fica a pergunta: o que falar para esse torcedor que ontem fez uma grande festa em São Januário? Dá para alimentar algum tipo de esperança que o Vasco sobe, técnico? O torcedor, quem tem que alimentar é a gente que tem que ganhar jogo. O torcedor, ele... E eu falo desde quando eu cheguei aqui. É uma torcida diferente, muito diferente, que merece o acesso. E a gente tem que correr e lutar, trabalhar com todo empenho, com todo o coração para poder ganhar as partidas que a gente precisa ganhar. Então eu não tenho outra coisa para falar. O torcedor quem vai alimentar a esperança do torcedor é o time ganhar jogo. Não a gente se apresentar do jeito que a gente se apresentou hoje. Quanto ao Morato, ele mudou, ele foi para a função ali. Ele é um jogador que já jogou na meia, eu conheço o Morato há muito tempo, lá de São Paulo. E conforme o andamento do jogo, a gente foi colocando o time mais para frente, a gente sofreu o segundo gol e ele se posicionou ali no centro do campo e não dá para fazer uma variação. Tá bom. Mas, efetivamente, para terminar esse nosso papo, o que fazer para o Vasco voltar a vencer na Série B, Diniz? O principal é voltar a jogar bem, não repetir a atuação que a gente teve aqui hoje e ser mais intenso do que foi hoje, e a gente não oscilar, a gente não vai ter mais a chance de oscilar no campeonato. A verdade é essa. Agora nós temos 6 jogos, a gente tem que procurar buscar vitória em todas as partidas, para a gente não ficar dependendo de nada. Então a gente não pode oscilar e a gente tem que jogar com uma intensidade extremamente alta, como a gente fez em alguns jogos, até a maioria dos jogos que eu estou aqui. Mas hoje a gente jogou abaixo e o CSA mereceu a vitória. Tomara, mas é bem difícil acreditar nessa sequência de 6 vitórias em 6 jogos, até porque, só para você ter uma ideia, o próximo jogo do Vasco é quinta-feira às 7 da noite, contra o Guarani em Campinas. Um jogo muito complicado para o Vasco voltar a vencer nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, a esperança é a última que morre, mas no Vasco a situação está bem complexa para a gente tentar fazer qualquer tipo de prognóstico. Mas eu quero saber de você, torcedor. Você ainda acredita que dá para o Vasco subir ou não? Acabou a esperança. O Vasco praticamente agora vai jogar 6 jogos ali para cumprir tabela. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Eu não vou fazer aqueles pedidos de sempre, de você dar o like, curtir, se inscrever, porque a situação está bem complicada. Aqui no canal Atenção Vascaíno a gente vai sempre trazer vídeos novos, informações, trazer as nossas opiniões. No canal Ave Mais também, muitos vídeos inéditos, muita coisa bacana para você.
porque aqui é o nosso trabalho, não tem jeito, a gente vai continuar aqui fazendo o nosso trabalho, falando de Vasco, doa a quem doer, fazendo jornalismo com independência, com tranquilidade, com respeito a você que está aí do outro lado. E hoje eu ouvi uma frase que me ficou na cabeça e olha, tá bem complicada. Todo mundo ajuda o Vasco a subir, menos o próprio Vasco. Os adversários ajudaram, a torcida tentou apoiar, mas o Vasco não se ajuda. Tá complicado. Grande abraço, ótimo sábado pra você. Amanhã a gente volta com vídeos novos aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no canal Ave Mais. Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Fui.